Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Meu nome é Bia Vogel, eu sou diretora de estratégias da Larson Accounting Group. E essa é a Carol Larson, nossa CEO. A gente vai começar o painel. Hoje nós vamos falar sobre planejamento tributário pré-imigratório. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre internacionalização de empresas e marcas. Então, aproveitem, podem perguntar também, fiquem à vontade. Carol, para a gente começar um pouquinho, você pode resumir um pouco da sua história nos Estados Unidos? Posso, sim. Eu estou nos Estados Unidos há 25 anos. Há 20 anos como contadora e CEO da Larson Accounting Group. Essa empresa eu mesma a criei logo que eu saí da faculdade. Inicialmente, quando eu me mudei para os Estados Unidos, nunca tinha passado pela minha cabeça ser contadora. Eu estava terminando a faculdade de Direito aqui, só que como os Estados Unidos é um país das oportunidades, né, e a gente vai sempre em busca do sonho americano, Deus abriu uma porta para mim que comecei a trabalhando como secretária num escritório. E daí a minha paixão já existia, né, porque a paixão não nasceu. Aí ela aflorou. E aí foi quando eu realmente decidi seguir carreira solo, depois de ter me formado, e abrir a Larson Accounting. Nesses últimos 20 anos, a gente tem ajudado os clientes, tanto na parte do planejamento pré-imigratório, que ele é essencial para quem está pensando em se mudar de país, não só para os Estados Unidos ou para qualquer outro país. A gente faz toda a parte de serviços contábeis também, e planejamento sucessório, planejamento previdenciário, todos os tipos de planejamento que são essenciais para aquela pessoa que se muda para os Estados Unidos e para que tenha sucesso no seu negócio, na sua carreira. É essencial você ser acompanhado por um profissional que tenha qualificação para te passar todas as orientações, que apesar de tudo, vocês vão estar indo para um país estranho, né, onde nós temos leis muito diferentes, e que é fundamental fazer principalmente o planejamento pré-imigratório antes de ir, para não ter surpresas. Quando você fala da importância, muito se fala do tipo de visto, como a pessoa vai migrar, e há pouco tempo se fala mais sobre o planejamento tributário pré-imigratório. Você percebe uma mudança do perfil do imigrante? Há 10 anos atrás, as pessoas mudavam sem deixar empresas rodando, funcionando, e não se preocupavam tanto com a parte tributária quanto agora, Carol? O perfil do imigrante, quando eu comecei, na época que eu cheguei nos Estados Unidos, lá em 99, nós não tínhamos famílias buscando segurança. Nós tínhamos famílias buscando uma estabilidade financeira, ou porque eram profissionais liberados aqui no Brasil e não estavam se encontrando na carreira, ou alguns que já estavam desempregados há muito tempo. Então, a maioria desses imigrantes, eles não tinham patrimônio, não tinham empresas e não iam deixar renda aqui. Então, foi muito pouco falado nesses últimos anos sobre essa questão de planejamento pré-imigratório e o porquê que é importante. Porque os Estados Unidos ele tributa globalmente. Então, inclusive as receitas auferidas por empresas aqui, mesmo não distribuídas, são tributadas lá. Então, você imagina, hoje que nós temos um perfil de famílias que, na maioria das vezes, são empresários e vão deixar negócio aqui, vão deixar patrimônio, vão deixar dinheiro investido, essa tributação global afeta muito quando chega lá. Eu não sei se vocês sabem, mas a alíquota de imposto de renda nos Estados Unidos ela é progressiva. A alíquota mais baixa para uma pessoa, vamos dizer assim, que ganha um salário mínimo é 10%. E a nossa alíquota mais alta pode chegar em 37%. Então, apesar de não existir acordo de tributação entre Brasil e Estados Unidos, existe um acordo de compensação. Então, ou seja, o imposto que foi pago aqui sobre determinada renda pode ser compensado lá. Mas aonde surge o maior problema? Os empresários que recebem dividendos e que deixam as suas empresas. Então, lembre, mesmo sendo empresário, não distribuindo dividendos, nós temos uma legislação nova que foi implementada em 2019, a qual diz que o resultado operacional da sua empresa, ou seja, o lucro antes do IRPJ e do CSLL, ele é tributado na sua pessoa física lá, como se você tivesse distribuído integralmente. Os Estados Unidos adotou essa medida como uma forma de prevenção. Grandes empresas como Google, Apple, Microsoft saíram dos Estados Unidos para se colocarem em jurisdições onde as alíquotas eram mais baixas, porque você imagina, dependendo do tipo da atividade, além dos 37%, ainda tem uma alíquota acessória de 3,9% para aquelas receitas mais altas. Então, eles foram para outros países. Toda a venda era nos Estados Unidos, mas a produção, todo o resto estava na Irlanda, por exemplo, que foi um lugar onde existe uma tributação favorecida.
Aí, nós, pequenos, pagamos o preço devido a essas multinacionais, porque os Estados Unidos entendia que elas estavam nas jurisdições dizendo que não receberam dividendos, pois antes de 2019 só tributava se fosse repatriado. Então, ele falou, bom, vocês querem ficar aí? Fica. Só que agora a gente vai tributar o seu resultado. Então, o dia que você distribuir, esse imposto já está pago sobre o lucro. Uma coisa que é bem confusa e difícil de aceitar e de entender, né, até mesmo devido à legislação que nós temos no Brasil, mas é fato. E a penalidade ela é muito severa para aquelas pessoas que chegam e falam: o que eu ganho no Brasil, não quero nem saber se a lei me manda declarar, eu vou deixar lá. O que eu ganhar aqui nos Estados Unidos, vou declarar aqui. Hoje, com a globalização, é muito fácil, com gov.br, até mesmo o Google, você descobriu o que a pessoa tem. Então, não vale a pena correr esse risco, porque o preço pode ser muito caro. Penalidade mínima, se descoberto, é $100 mil, podendo chegar a 100% do valor não declarado. Então, eles fizeram uma coisa realmente para pegar tudo que você ganha em todos os lugares do mundo. E com o planejamento pré-imigratório, a gente consegue criar estratégias as quais ou a gente acaba de vez com essa bitributação, ou, pelo menos, a gente consegue minimizar o impacto através de estruturas. Então, falando assim, acaba sendo algo assustador. Muitas pessoas deixam de fazer o processo imigratório por conta do medo da bitributação, né? A gente já teve casos assim de clientes que, quando chegam para falar com você, falam que estava quase desistindo. Então, existem alternativas, né? São poucos os profissionais na área que estudam essas alternativas, são exceções, né, Carol? Mas existem e é possível se pagar o que é correto, sem ser bitributado. É isso? Sim, sem dúvida alguma. A legislação americana é muito flexível em termos de como tributar determinados tipos de receita. Então, por exemplo, essa que mais afeta o brasileiro, que é a tributação do resultado da empresa, eu posso tributar de 3 formas diferentes. Então, eu tenho uma forma que é que a gente usa com bastante frequência, a qual eu posso fazer uma eleição, que a gente sabe que aqui no Brasil isso não existe. Então, eu pego a declaração do senhor, tem um formulário, o qual eu digo, eu quero que esse indivíduo seja tributado como se ele fosse uma empresa. Desta forma, o que acontece? Eu consigo usar todos os impostos pagos pela empresa aqui no Brasil para compensar o seu imposto lá. E com vários benefícios que foram concedidos para esses tipos de eleições. Então, por exemplo, se eu faço essa escolha, ao invés de eu tributar 100% do seu lucro, eu tributo só 50%. Então, do resultado, tá? Lembrando que aqui no Brasil vocês normalmente pagam o imposto através do simples ou do lucro presumido. São poucas as empresas que trabalham com lucro real. Então, você pagou imposto sobre a entrada, e lá nós vamos tributar só o resultado e o lucro líquido operacional. Tributa 50%, e aí a gente estabelece uma alíquota fixa, diferente daquela que é progressiva de 10% a 37%, de 21%. Então, na maioria dos casos, quando eu uso essa estratégia, o imposto pago aqui no Brasil compensa 100% o imposto lá. E tem muitos profissionais, porque são assim opções que existem dentro da legislação americana, que não conhecem, algumas vezes, esses caminhos. Então, se você chegar para uma pessoa e apresentar o teu resultado aqui do Brasil, ele vai pelo método tradicional, que é incluir o resultado, e aí não teria nada para compensar, porque eu estou tributando uma pessoa física, né? E a receita veio de uma jurídica. Então, são N estratégias que a gente pode usar. Essa, por exemplo, é a mais comum. Existem estratégias de a gente reestrutura a empresa aqui do Brasil. Então, de qual forma? A gente retira o sócio pessoa física da sociedade e nós colocamos uma empresa americana, porque esta legislação foi criada devido aos grandes. Então, apesar de tudo, eles ainda tiveram benefício com a criação dessa legislação. Porque se eu tenho uma empresa americana como sócia da empresa aqui, os benefícios são vários. Inclusive, de até não ter que ter inclusão da receita, dependendo da alíquota de imposto que já foi paga aqui no Brasil. Esses são os exemplos mais comuns, mas dependendo do caso, porque cada caso é um caso, o seu vai ser de um jeito, o dele pode ser de outro, a gente precisa realmente analisar toda a documentação para entender qual estratégia usar para que a gente consiga ou acabar com a bitributação ou, pelo menos, minimizar, como eu disse. Ver a Carol falando assim parece que é super simples, né? Ela transforma em muita simplicidade, mas não existe uma obrigação do contador lá, acho que aqui também não, ser especialista em todas as áreas. Então,
foi muito tempo de estudo, né, Carol? Muita dedicação nessa área do planejamento tributário, não só pré-imigratório, mas do planejamento tributário em si, né? É muito diferente do que chegar para um contador comum e pedir para ele fazer isso, né? A capacidade das pessoas realmente fica onde elas decidem se especializar. E por que você se especializou em planejamento tributário? É que em qualquer lugar nós temos profissionais e profissionais, né? Então, eu, desde o início da minha carreira, eu sempre gostei muito de ajudar com um todo, porque até que é coisa mais agradável você chegar para o seu profissional e falar tal coisa. Ah, isso eu não faço, tem que falar com fulano. Ah, mas eu precisava abrir uma empresa lá nas Ilhas Virgens Britânicas. Ah, isso eu não faço, vai falar com outro escritório. Porque nós temos, às vezes, profissionais que só se especializam em uma área. Então, tem contador que não faz imposto, só faz a contabilidade, porque lá a contabilidade, como é lucro real, você tem que ter um conhecimento mais avançado. Tem contador que só faz imposto, tem contador que não faz nenhum nem outro, só abre empresa. Então, fica especializado somente numa área. E eu sempre gostei de cuidar de todas as áreas. Então, com o passar dos anos e vendo o tipo do brasileiro que estava se mudando, que eram pessoas realmente que tinham patrimônio, tinham coisa a perder, que seriam impactados, eu me especializei nessa parte do planejamento, principalmente o pré-migratório, mas de todas as áreas, como você disse, relacionado ao tributário. Porque, dessa forma, no mesmo local, você melhor do que ninguém sabe, a gente consegue atender o cliente desde dele chegar. Então, o cliente já está aqui no Brasil, a gente já começa a fazer essa preparação, essa análise, e, quando chegar, nós já temos também tudo implementado, que é o que deveria acontecer na maioria das vezes, e não o cliente ficar esperando se mudar. Porque, se você se mudar e entrar no país como residente fiscal, tem várias estratégias que eu não posso mais usar. E tem algumas oportunidades que são únicas. Então, como, por exemplo, no dia que você entra no país, quem já está indo com visto aprovado, você tem o direito, tá, de colocar todos os seus imóveis e ativos que ficaram aqui no Brasil a valor de mercado. Lá, é um registro feito lá nos Estados Unidos. Porque o país entende que não é justo você ter um bem há 20, 30 anos, você não era residente daquele país, aí você entra no país, por exemplo, com um apartamento que você pagou R$100 mil há 15 anos atrás, e hoje ele vale R$1 milhão, seu ganho de capital é absurdo, e, entendendo as alíquotas como são altas, então eles dão esse benefício, que chama-se Step Up do Basis. Você levanta o valor do imóvel, consequentemente, ou de uma ação que você tenha, no momento da venda, você não vai ter ganho de capital, ou, se tiver, ele será muito pequeno. Então, é muito importante, com pelo menos 6 meses antes da mudança, seria o mínimo, a gente começar o planejamento para dar tempo da gente executar todas as estratégias que servem no caso de cada cliente. A gente escuta muito também, Carol, poxa, mas eu não sei se o meu pleito imigratório vai dar certo, né? Então, qual é o momento ideal? E aí a gente sempre fala, o investimento é justamente para você entender quais vão ser todos os seus impactos, porque a parte tributária nos Estados Unidos é fundamental, né, Carol? Tudo lá é baseado em crédito, os seus impostos eles regem tua vida lá, né? E tudo que você tem de futuro. Então, fala um pouquinho para a gente também da importância de estar com a parte fiscal e tributária em dia para o contribuinte americano. Bom, vamos lá. Toda vez que nós chegamos em outro país, eu não sei se alguém já alguma vez já se mudou, tem coisas que são os pontos mais importantes. Primeiro, você tem que alugar ou comprar um imóvel, né? Segundo, nos Estados Unidos, principalmente em Orlando, na Flórida, onde nós moramos, quase não existe transporte público. Então, você precisa comprar um carro, porque senão você não vai para lugar algum. Então, é aquela assim, o básico do básico da lista. Às vezes a pessoa vai até morar num hotel por um tempo, mas você tem que ter um carro, até mesmo para você conseguir achar o local onde você vai morar. Terceiro é a parte da escola dos filhos, que também tem que ser entendida, porque as escolas são de acordo com o CEP da residência que você mora. Então, que lugar morar? Qual escola é boa para aquela faixa etária? Que, às vezes, você vê muito brasileiro comprando em áreas que são áreas turísticas, ou seja, onde as casas de férias ficam localizadas, e a escola é péssima. Então, não é só pensando no fiscal também. Esse planejamento antes, a gente também auxilia, né, dar essas dicas de região, o que é importante tomar cuidado para você se mudar, a questão de validar diploma, você já economiza um tempo enorme se você for com o seu diploma validado, caso você queira seguir carreira lá. Conhecer através de internet as regiões para definir a questão que vai morar. E, para estas compras todas, é essencial você apresentar uma declaração de renda.
Então, a gente tem que participar ativamente para todas as compras que forem ser feitas. Então, imagina você pegar uma declaração brasileira e mostrar numa concessionária americana. Mesma coisa que latina, eles não vão entender nada. Mal as pessoas que falam a própria língua, às vezes, têm dificuldade de entender uma declaração. Então, junto com o planejamento, a gente já faz a validação de tudo isso. Ou seja, a gente transforma a contabilidade brasileira, o imposto brasileiro, no americano, com as mesmas regras e padrões. E como a minha licença é federal, eu assino esse documento sobre penas de perjúria e eu tenho responsabilidade sobre tudo aquilo. Então, você tem um documento qual ele foi transcrito para a legislação local, está na língua e você consegue usar para comprar o teu carro, para alugar a tua casa, para comprar o que for necessário no início. E não só comprar. Né? Durante a pandemia, nós tivemos a própria Receita Federal pagou muitos estímulos na população. E, para que você tivesse acesso a esses estímulos, você tinha que apresentar a sua declaração, ou a pessoa física, ou da sua empresa, para eles entenderem realmente qual que era a saúde econômica da pessoa e da empresa, para entender se estavam realmente precisando receber esses benefícios. Então, é fundamental, e a gente sempre brinca, que nos Estados Unidos, o contador, às vezes, é mais importante que o médico, porque tudo da sua vida vai estar associado a um documento financeiro, a uma declaração. Então, é muito importante, realmente, ter uma pessoa de confiança para conseguir fazer tudo isso antes da chegada. E te acompanhar, né? Nós temos casos que a gente faz o planejamento para pessoas que vão manter empresas aqui ou têm empresas em Portugal, qualquer lugar do mundo, né? E também pessoas que validaram o diploma, estão imigrando já com permissão de trabalho, mas ainda não escolheram qual estado elas querem morar. Então, a gente faz a pesquisa salarial nos estados, entende qual vai ser o impacto tributário nos estados. Acho que isso foge um pouquinho do que as pessoas sempre pensam, né, Carol? Que só grandes fortunas têm que se planejar. Isso não é verdade. Não, o planejamento pré-migratório é essencial para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tem qualquer tipo de patrimônio, não precisa ser patrimônio de milhões ou de bilhões, vai ser afetado devido à forma como a legislação americana funciona. E outro ponto que é bem importante às vezes a pessoa pega informação dos Estados Unidos, mas não entende sobre o estado. Cada estado e, às vezes, cada município lá tem uma legislação diferente. Então, durante a própria consultoria, tem alguns clientes que falam, eu estou indo para a Califórnia. Falo, tem algum motivo qual você está escolhendo a Califórnia? Porque eu gosto do tempo. Eu falei, bom, a Califórnia é maravilhoso viver lá, tem praias lindas. Só que os impostos são absurdos. Você paga imposto federal, imposto estadual, imposto municipal, e vai taxa em cima de taxa. Sendo que uma pessoa que mora lá pode pagar até 55% de imposto, quando eu somo federal, estadual e todos os outros, os impostos que são agregados. Então, definição da jurisdição com uma pessoa que possa lhe auxiliar, qual o impacto em cada lugar. A Flórida, nós já temos um custo de vida mais baixo, nós não temos impostos estaduais para pessoa física, o clima é muito bom, o salário é mais baixo, mas o custo de vida também é mais baixo do que o salário e o custo de vida na Califórnia. Então, entender bem todos esses aspectos do lugar onde você vai, para que você não leve um susto quando chegar e o sonho americano se transforma num pesadelo americano, né? Carol, você acha que é um bom momento, quando a pessoa está fazendo a imigração, ela parar e fazer a proteção patrimonial já global também? É uma outra área que você é especialista. Como você vê isso? Se o empresário está fazendo essa mudança, ele já está se planejando, ele pode reestruturar tudo que ele tem de uma maneira global? Pode, sim. A gente trabalha bastante com a parte de proteção patrimonial e de blindagem, porque as leis nos Estados Unidos são muito severas e as alíquotas de impostos muito altas. Então, para vocês terem uma ideia, o imposto de sucessão americano ele é 40% do valor do patrimônio. Então, você morando lá, não é só o que você tem nos Estados Unidos que está sujeito a essa sucessão, é o teu patrimônio global. Então, a estratégia da blindagem ela é fundamental, porque agora, recentemente, eu estou fazendo um planejamento para um cliente que ele tem um patrimônio de quase R$1 bilhão aqui no Brasil. Então, está pensando, né, tem a possibilidade de vender algum desses bens.
E tem também a possibilidade que a empresa dele agora recebeu uma oferta, está em expansão, e o faturamento anual que ele teria que tributar lá seria de 50 milhões de dólares. Então, no caso dele, ele já estava desistindo, porque ele falou com uma pessoa, a pessoa falou, você vai pagar 700 mil dólares de imposto por ano, porque as estratégias certas não foram aplicadas. Então, nós conseguimos, é óbvio que ele vai pagar algum imposto lá, mas numa proporção muito inferior. Tudo graças ao planejamento e à proteção. A proteção patrimonial também ela fica muito ligada à sucessão, né, e herança, né, Carol? Exato, como eu mencionei da sucessão. A blindagem ela é feita e precisa ser feita em todos os aspectos. Então, a gente sabe que no Brasil o maior problema são causas trabalhistas. Lá nos Estados Unidos é o país do processo. Então, você tem que estar muito bem protegido, porque, às vezes, tem gente que bate no seu carro para pedir uma indenização. E isso é um problema enorme. Então, se você não tem uma blindagem, você tem todos os seus bens, como é muito comum a gente ver aqui nos Estados Unidos, em pessoa física, eles vão direto em cima dos seus bens. Eles vão querer pegar o carro, eles vão querer pegar imóvel, eles vão até móveis, o juiz pode ordenar que pode ser tomado. Então, a blindagem, pensando em dois lados, a gente pode proteger aqui o do Brasil, para não ser impactado por todos os fatores já mencionados, e principalmente a sucessão, e proteger o que está lá, muitas das vezes com uma estrutura única. Aqui a gente tem usado bastante, aqui no Brasil, a gente tem usado muito empresas internacionais para fazerem parte de quadros societários aqui, porque isso causa uma blindagem enorme. Sempre existe risco quando a gente fala de coisas no Brasil, mas quando você vai comparar o risco de você ter uma empresa, você ter um bem no seu nome direto, pessoa física, e você ter, por exemplo, a empresa num CNPJ, embaixo você ter um CNPJ estrangeiro, o Brasil pede muita jurisprudência. Então, é praticamente impossível, em 20 anos na profissão, 25 anos nos Estados Unidos, eu não conheço nenhum caso que o Brasil conseguiu chegar e falar assim, me abre os recordes ou me mostra isso, porque o processo é muito custoso e muito trabalhoso, e até mesmo eles não sabem de qual forma. Eu vou pedir para quem lá nos Estados Unidos? Eu vou pedir para a Receita, eu vou contratar um advogado. Então, a gente cria graus de dificuldade, qual a gente consegue blindar dos dois lados, protegendo assim tanto a parte Brasil como a parte americana. Uma frase que você usa muito é: o CPF tem que ser pobre e o CNPJ muito rico. CPF tem que ser super pobre. É muito comum você ver lá nos Estados Unidos as grandes fortunas, não sei se alguém já viu alguma vez na Forbes, até aqui no Brasil passa, falando o salário do presidente da República, o patrimônio do presidente da República. O patrimônio do presidente da República não está na pessoa física. Ele tem uma holding, o qual ele tem milhões e milhões e milhões de patrimônio ali dentro. Mas, quando fala-se o patrimônio do presidente, ele não tem nada, nada. Apenas a casa que ele mora, e por um motivo, Trump, né, porque a casa que você mora é um bem que está protegido a nível federal, por isso é a casa onde você habita com seus familiares, que ninguém pode tomar em ações judiciais. Então, é incrível como aqui a gente não vê tanto, e a gente pega clientes com patrimônio enorme que não tem nada, está tudo no CPF, tudo no CPF. Quando a gente fala de proteção patrimonial, e você falou do imposto de sucessão, para o residente fiscal americano, tem os 40%, mas ele tem um limite de isenção um pouco maior, né, Carol? Agora, para o investidor internacional, saindo um pouco da parte de planejamento pré-imigratório, quem vai comprar um imóvel, fazer um investimento nos Estados Unidos, precisa pensar na proteção patrimonial justamente pelo imposto de sucessão, né, Carol? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu só não entendi o que é a sua pergunta. A isenção do não residente da isenção, é de 60 tá. mil e a do residente de 12 milhões. É um bom ponto a ser lembrado. Quem não é residente fiscal, se você não vai se mudar e você quer investir, você quer uma casa de férias na Flórida, o risco é ainda maior. Por quê? Se você não tiver este imóvel dentro de uma estrutura que proteja contra a sucessão, a isenção do não residente é só de 60 mil dólares. Quer dizer, se eu pegar a tua casa, o carro que você tem lá, o dinheiro que você tem no banco, tudo que exceder 60 mil dólares vai ser tributado a 40% para ser transferido para os herdeiros. No nosso caso, que somos residentes fiscais, a nossa isenção ela é bem mais alta, é de 12 milhões de dólares. Então, o risco é bem menor, porque não é comum
você encontrar pessoas que tenham patrimônio superior a esse valor. Então, para o não residente, é fundamental pensar em sucessão. Para aquele que vai se tornar residente, é fundamental pensar no fiscal e no tributário, que é onde serão mais impactados. Outra coisa também que é muito popular, mas não é uma verdade, é que apenas ter uma empresa dona de uma propriedade ou de investimentos te exime da sucessão. Isso não é real, né, Carol? Não, era muito comum o brasileiro chegar lá e falar, olha, eu sei que eu preciso de uma empresa. Então, ele já vinha com uma estrutura criada, ou ele pedia para algum amigo já fazer. Então, se eu tiver uma empresa americana, essa empresa tem ações. Então, ela também está sujeita à sucessão. Então, na maioria dos casos, para um não residente, a única forma de evitar é quando você envolve empresas internacionais, ou seja, offshores, no quadro societário, porque a pessoa física sempre está sujeita à sucessão. Uma pessoa jurídica não residente não está sujeita à sucessão. E é sempre bom lembrar que esta empresa, que será sócia de uma empresa americana, tem que estar numa jurisdição onde também não existe sucessão. Então, por isso que é muito usado as Ilhas Virgens Britânicas. Então, você vai ver que a maioria das estruturas, para o pessoal que só vai comprar imóvel, tem uma empresa americana, dono dessa empresa americana, uma offshore. E a gente sabe que aqui no Brasil, o offshore é muito mal falado. Offshore, eu não vou fazer nada errado, não preciso de offshore. Pelo contrário, a offshore é uma estrutura legal, usada há mais de 20 anos nos Estados Unidos, para criar proteção exatamente contra a sucessão. E também é muito usada para investimentos. Que tipo de investimentos? Então, hoje, todo mundo quer dolarizar. Eu acho que está certíssimo, né? Diversificar os seus investimentos em países diferentes, diminuindo, assim, o risco. Quem quer fazer investimento também não vai morar lá. Através da offshore, você tem o benefício, porque por ela ser uma empresa estrangeira, ela não paga impostos sobre os juros e ganho de capital auferidos deste investimento. Somente sobre dividendos tem uma retenção de um valor X, mas todos os outros rendimentos são isentos. Então, até o investimento tem que ter um planejamento. Porque se você pegar um bom gestor e você não é residente, você vai entrar através de uma offshore, ele vai escolher uma carteira que te pague mais juros e ganho de capital e que você não tenha dividendos. Você gosta muito de explicar elisão e evasão, né, Carol? Tem alguns filmes que falam sobre isso, justamente porque tudo que a gente está falando aqui e todo o trabalho que você desenvolve, você mostra para o cliente a aplicabilidade dentro da lei, né? Não é um jeito, não é uma fuga, não é nada. É sempre seguindo tudo que a lei permite. Eu acho que é fundamental qualquer profissional que é consultor ou que faz planejamento é passar segurança para o cliente. Então, uma coisa é eu falar para você, faz assim que vai dar certo, mas baseado em quê? Então, a gente tem um programa, inclusive, o qual eu crio alguns dos planejamentos para apresentar para os clientes, que ele aponta exatamente qual lei eu usei, por que eu usei aquela lei. Então, você consegue clicar, abrir. E, muitas das vezes, você sabe, existem profissionais e profissionais. A gente já escutou casos de pessoas que criaram uma estrutura enorme, no final, não seguia a legislação. Então, é muito importante você estar de acordo com a legislação americana, sabendo como as leis lá são rigorosas. Então, a gente sempre explica exatamente o porquê, e eu gosto de dar exemplos. Então, eu pego a mesma receita daqui do Brasil, que será tributada lá, e falo, olha, no cenário 1 vai acontecer isso, no cenário 2 vai acontecer isso, no cenário 3 vai acontecer isso. Para que o cliente, junto comigo, tome a decisão. É fundamental, é a tua vida, é a tua empresa, é a vida da sua família que está envolvida. Então, a gente trabalha de uma forma bem transparente, deixando bem claro essas questões, principalmente sobre offshores, que os brasileiros morrem de medo quando se fala nesse nome, mas para deixar claro que lá não tem nada de errado com offshore, porque ela é transparente. E legal. E é um corpo vivo, né? Proteção patrimonial, o planejamento, ele é sempre algo que tem que estar em movimento, porque a legislação muda, não muda como aqui, né? A cada mês, às vezes, mas tem um período de tempo que ela vai mudar, né, Carol? E aí, a cada mudança da legislação, senta-se de novo, discute com o cliente para que a gente possa ir criando as estruturas adequadas e sempre evitando aí a maior taxação. Não existe um planejamento, né? Existe um planejamento inicial e depois é essencial um acompanhamento. Então, lá, normalmente, quando a gente tem mudança de lei, não é que nem aqui, que da noite para o dia eu posso anunciar, a partir de agora vai acontecer tal coisa e foi assinado.
Então, existem regras, e uma das regras, principalmente da Receita, a última legislação que entrou em vigor em 2019 só pode ser mudada novamente em 2025. Então, antes dessa data, ela não pode mudar, a Receita não pode alterar, ela pode fazer adendos em leis que estão mal escritas, mas não pode alterar. Então, quando eu chegar em 2025, esses planejamentos todos dos últimos anos terão que ser revistos, porque já existe uma proposta de mudança de tributação. Então, não adianta pensar, fiz o meu planejamento, recebi meu guia do que eu vou ter que fazer com todas as instruções e nunca mais sentar com a pessoa para entender se a situação do país está aquela, a lei ainda está aquela, está funcionando, está tudo protegido. Porque você sabe, tem casos de clientes que chegam nos Estados Unidos e levam dinheiro e começam a comprar e se tornam investidores. De repente, quando você vai falar numa consulta com o cliente, fala de patrimônio, ele bateu 12 milhões. E ele não perguntou para ninguém, não estudou nenhum tipo de estratégia. E aí? Né? É tarde demais. Então, tem que ser tudo muito bem acompanhado. Tanto aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a lei muda praticamente, se quiserem, todo dia. Né? Então, está fazendo esse acompanhamento. Aqui muda muito mais, e o cliente nosso ele não está acostumado também com isso, né? De entender que os steps lá às vezes são um pouco mais longos que os daqui. Clara, a gente encerrou as perguntas que eu tinha programado. Se alguém tiver perguntas, pode ficar à vontade. Bom dia, né? Ainda. Boa tarde. Quem der bom dia. Boa tarde. Prazer grande, Carol. Meu nome é Salme, minha esposa é Eliane, e nós temos uma condição peculiar, porque nossos 3 filhos são americanos, são profissionais. Nós nos dedicamos à exportação de filhos, né? Foi um sucesso. Então, aos 16, 17, 18, 20 anos já mandamos. Então, estão lá há 20 e tantos anos. São profissionais, cada um num estado. Enfim, mas eu sou engenheiro, ele é arquiteto, nós temos uma empresa e a gente foi diminuindo em função da própria idade, segundo a minha chefe. Né? E a gente pensa em morar lá, tá certo? Nós temos 5 netos, o mais velho já está com 18 anos. Né? E aí a gente precisaria... E nessa última conversa que você estava falando, nessa última questão, você disse, aí quando de repente bateu 2 milhões. Aí eu não entendi quando você disse, não, porque nós não temos ainda nenhum planejamento estratégico. A gente, exatamente essa coisa aqui veio cair no que a gente está buscando, que é, agora que a gente realmente parou de construir aqui, e estamos vivendo de dividendos da empresa. Tá? E a gente quer chegar perto dos netos agora, que a gente sempre teve muito longe. E aí a gente quer construir essa estrutura, mas a gente, aqui no Brasil, eu brinco com meus amigos, que todos eles achavam graça, porque a gente tem uma empresa de planejamento tributário que nos dá assessoria há mais de 30 anos. Entendeu? Então, eu digo que eu tenho atestado de idiota por escrito, né? Porque essa é a Directivos, que é de Nelson Mitimasa, que é amigo nosso. Aí essa última, a gente gostaria de conversar com você e tal, mas essa última, vocês não tem que ter cuidado, porque aí de repente bateu 2 milhões. Bateu 2 milhões em quê? Não entendi. 12 milhões. Como o senhor, eu entendi que a intenção... Me chamo de você, senão eu penso que sou velho. Tá bom, como você disse, acredito que talvez tenha interesse de, quando chegar lá, trabalhar com construção também, né? Exatamente, a gente está procurando, a gente está começando agora, como diminuímos a atividade aqui, mas a gente tem pensado, na realidade, vamos supor, o fato de chegar mais perto, e estamos preocupados exatamente na sucessão, que a gente, né, trabalhou a vida toda, ela e eu, e a gente não quer jogar isso fora, nem pagar tudo por Claro. não ter nenhum planejamento, como a gente fez aqui. Claro. Porque antes, para tomar qualquer decisão aqui, a gente estudava, desde o princípio, o planejamento tributário e fiscal, né?
E as pessoas aqui achavam graça. Vocês gostam de pagar 2 contadores. Eu digo, a gente gosta de gastar. Não tem onde gastar, gasta com um contador. Não sabe o quanto é importante, né, o planejamento tributário. Não, mas a gente fez isso, por isso que eu brinco que eu tenho uma testa de idiota por escrito. Então, a gente quer, na realidade, estamos procurando, mapeando, começando agora, em função de que a gente parou a atividade aqui, né, desmontamos a empresa, downsizing, né, de uma empresa que tinha... Mas ela vai se manter aberta se o senhor se mudar? Ela está aberta. Nós fizemos aqui, já por conta do planejamento tributário, essa... Como é que chama isso? Doação de cotas nuas. Excelente, excelente. Para nossos filhos. Excelente. Né? Todos 3 moram em estados diferentes. E um deles, eu nem vou botar no meu imposto de renda. Eu digo, rapaz, eu acho bom você botar. Né? Nós... 2 colocaram, o terceiro, minha mulher que é advogada disse que não precisava não. Disse, tudo bem, é problema seu. Mas já fizemos doação de cotas nuas, onde nós 2 temos o usufruto. E toda gerência, eles não têm responsabilidade. Então, exatamente nessa coisa toda é que a gente está mapeando para achar antes de tomar qualquer decisão, qual a melhor opção de chegar. Não é? Certo. O ponto principal aí, qual é o seu nome? Meu nome é Salmen e minha esposa é Eliane. Salmen, prazer. Primeiro ponto aí, essa doação que o senhor já fez para os filhos, a gente precisa levar em consideração, porque o senhor criou uma obrigação para eles fiscal. Então, por eles terem recebido já as cotas e estarem participando das empresas... eu ia até complementar a pergunta dele. Essa doação de cotas nuas, inclusive, nós fizemos a tradução em inglês e demos a cada um deles, porque lá ninguém, na época, nem sabia, né, considerar. Mas nessa doação de cotas nuas, nós pagamos um percentual, uma parte do percentual da doação. 70%. E eles só teriam qualquer responsabilidade, assumiriam qualquer coisa na hora que os 2 não tivessem mais... Então, eles não têm poder de voto nenhum? Não. O que acontece é o seguinte, nós administramos a empresa, nós somos administradores oficialmente. Certo. Então, a procuração para a gente é total. Nós não, teoricamente, nós não somos mais sócios da empresa. Nós temos o usufruto, a gente pode tirar todo o caixa da empresa. Eles aparecem no contrato social, quando o senhor fez essa alteração? Na doação de cotas nuas, sim, dizendo que só em parte de quanto cada um tem de cotas. Tá. E eles não recebem nenhum dividendos, nada dessa empresa? Não pode receber um centavo. No caso deles, o que acontece aí, como todos são americanos, essa empresa é uma empresa considerada controlada por americanos. Como eles não têm poder de voto, isso é muito bom, porque diminui o impacto dessa tributação maluca que nós temos, que eles não podem decidir nada pela empresa. Só que nada na legislação diz que eles também não precisam informar a participação. Porque a regra é bem clara, se a empresa for controlada e você tiver pelo menos 10% de participação, você tem que informar a sua participação, mesmo não tendo nenhuma responsabilidade e não participando. É um processo mais fácil do que eu expliquei no primeiro exemplo, do que teriam que incluir todas essas receitas, porque quando eles não têm poder de voto, não qualifica o indivíduo para ser obrigado a incluir o resultado, mesmo que não distribuído. Então, se eles realmente têm escrito, expresso, que eles não têm poder de decisão, de gerenciamento, de administração, de nada, o senhor conseguiu diminuir bastante o impacto, mas é importante a informação. É como se fosse uma DCBE que tem aqui no Brasil, qual você informa, participo com X% dessa empresa, mas, no caso dele, é uma empresa dormente para ele. Então, ele não vai precisar de todos os relatórios da empresa daqui, de tudo para informar lá. Mas, se no caso eu tivesse transferido e dado poder, eles teriam que incluir o resultado que está sendo oferido aqui. E uma boa notícia para vocês. Há uns 3 meses atrás, a gente atendeu um cliente na mesma situação, que achava que ia demorar 2 anos para migrar, e ele já está nos Estados Unidos. Então, fiquem tranquilos, aproveitem depois aqui para ter um bate-papo mais limpo assim, com a Carol, poder falar mais sobre essas informações, porque é muito possível, sim. Não, nós vamos precisar falar muito com você. Ok, estou à disposição. E, principalmente, sobre offshore, que isso, para a gente, é importante, principalmente por causa da doação de cotas nuas.
Tá ok. A hora que eu terminar aqui, eu posso ver se eles têm algum lugar disponível para a gente sentar e a gente conversa sobre detalhes. Boa tarde. Só uma questão, a transmissão onerosa lá fora, né? Ela é tributada como uma doação? Também. Também. Por isso que é importante fazer o planejamento com antecedência enquanto não viram residentes fiscais. Porque a doação, a transmissão, ou a transferência para uma holding, ou transferência para um herdeiro, alguma coisa, do momento que ele é residente, também é considerado. Só que aí vamos entrar quais são as exceções. Então, se eu, como residente fiscal americana, não sou residente aqui no Brasil, eu vier aqui doar um dinheiro para minha mãe, eu não vou ser tributada porque eu estava em solo brasileiro quando eu doei. Então, lá eles não me tributam. Então, é muito importante também, o que a gente recomenda aos clientes se for fazer doação, tudo que for transferir, que já faça antes, porque o imposto de transmissão ele é exatamente o de sucessão, é a mesma tabela. Ele é 40%. Então, aí a gente, inclusive, usa algumas estruturas de doação depois que a pessoa se torna residente. Porque lembra do que eu falei dos 12 milhões? Então, o residente fiscal ele pode usar esses 12 milhões em vida. O que eu quero dizer? Eu posso doar até 12 milhões, que eles chamam de isenção da vida, e ir abatendo. Então, todo ano, se eu doar 500 mil para um filho, 300 para outro, eu já vou usando esta dedução anual, para eu não ter que pagar o imposto de doação. Agora, para o não residente, que é muito baixo, então a gente tem casos de famílias que vão e o pai lá nos Estados Unidos, estando em terra americana, faz uma doação para os filhos. Ele também está sujeito, porque é devido à localização. Então, tanto a sucessão e a doação, elas existem para ambos os casos, só que no caso da transferência, da doação, existem algumas regras de onde a pessoa está, qual foi o valor. Então, usando o exemplo deles, os filhos estão lá e eles ainda não são residentes. Eles podem doar a quantia que eles quiserem para os filhos que estão lá, sem pagar nenhum imposto lá, mesmo os filhos sendo cidadãos americanos e residindo lá. Até 12... Não, no caso de vocês, nem os 12 milhões, porque o imposto de sucessão, o imposto de doação, desculpa, de vocês seria aqui. Então, isso é uma estratégia que a gente usa de doar aqui. Do momento que a senhora se transformar em residente fiscal, a senhora usa a isenção. Se a senhora não for, vai aplicar, porque o dinheiro já está lá. Então, agora, vou... Poder doar, o senhor pode, mas, de acordo com a legislação americana, teria que pagar o imposto de doação. Tem uma outra regrinha que você pode doar até $18 mil por cabeça da família. Então, o senhor pode doar 18 para um filho, 18 para o outro, 18 para o outro. É a mesma coisa. 18 para um, 18 para o outro, 18 para o outro, que está dentro do limite de exclusão para residente e não residente. Fora isso, qualquer doação que ultrapassar esse valor estará sujeito à doação, sim. A não ser que a doação tivesse sido feita aqui no Brasil, se eu tivesse transferido um dinheiro para eles aqui, e aí, nesse caso, eles só teriam a obrigação de incluir na declaração o aviso. Eu recebi 500 mil do meu pai. E esse aviso só tem que ser dado se o valor doado for superior a $100 mil. Então, o que os pais fazem, até mesmo depois que, antes de se tornarem residentes, é doarem aqui, para uma conta do filho aqui, e o filho leva. Então, é uma coisa que não faz muito sentido, mas a Receita, infelizmente, determina essa legislação pelo local onde você está e onde o dinheiro está. Eu explico com mais calma, porque eu sei que é bem diferente e é complexa. Tudo bem? Queria saber se a gente tem espaço para você comentar um pouquinho sobre a tua trajetória. O que te levou para essa área específica de negócio e quais foram os teus principais desafios enquanto brasileira para criar a tua empresa lá nos Estados Unidos? Tá, eu conto brevemente para você. Depois a gente conversa com mais calma. Eu, como eu disse, não fui para os Estados Unidos com a intenção de ser contador ou trabalhar com planejamento tributário, só que a vida me presenteou com um primeiro trabalho, que foi trabalhar num escritório de contabilidade. E foi assim, uma coisa incrível,
Porque assim que eu entrei, eu comecei a olhar relatório, balanço, essas coisas. Todo mundo sabe que não é fácil. Eu falei, gente, isso é um bicho de 7 cabeças. Eu nunca vou conseguir entender isso. Mas foi tão natural que, assim, em menos de 30 dias, eu já estava entendendo muita coisa, eu estava dominando muita coisa. Então, foi aí quando eu descobri a verdadeira paixão. Então, eu estava já apaixonada por aquilo. E, na época, nós não tínhamos profissionais brasileiros. Era muito difícil você chegar e achar um advogado brasileiro, uma contadora brasileira, um médico brasileiro. Então, esse escritório que eu trabalhava, ele atendia tanto brasileiro como o pessoal da América do Sul em geral. E, quando eu já estava lá, aproximadamente uns 1 ano e meio, bateu aquela vontade de ter o meu negócio, porque eu era muito procurada no escritório. A gente chegava e falava, eu não quero falar com fulano, eu quero falar com você. E eu já estava cursando a faculdade, faltava um período para eu terminar, porque eu, como ela disse, eu validei o que eu tinha estudado aqui lá, então eu consegui formar em contabilidade lá num tempo bem inferior. E aí, quando eu percebi a oportunidade, porque os brasileiros desesperados. Então, esse que eu trabalhava, eles eram voltados para mais pessoal da América do Sul, muito argentino, peruano, chileno, e muito poucos brasileiros. E a dificuldade do brasileiro que já vivia lá era encontrar pessoas que entendessem daqui e que entendessem de lá, ou que, pelo menos, falassem português. E aí foi assim que tudo começou. Houve uma oportunidade, eu abri o escritório. Inicialmente, eu não era especializada em planejamento, era só contabilidade. Aí veio a outra oportunidade. Não sei se vocês sabem, lá em finalzinho de 2008, nós tivemos uma crise horrorosa, que teve famílias que perderam tudo, teve muita gente que voltou para o Brasil, mas teve muita gente que foi esperto e aproveitou a oportunidade. Então, lá naquela época, imóvel, por exemplo, que varia $500 mil, estavam valendo 90 mil, 80 mil, 70 mil. Então, foi quando esse novo perfil de imigrante começou a ir para lá, aproveitando oportunidades. Eu cheguei a ter cliente que comprou 40 imóveis de uma vez só. Outro comprou um prédio inteiro. Esses imóveis, imagina, na época, 40, 30 mil um apartamento, hoje vale 250. E aí, esse público com patrimônio, que começou a investir lá, começou a se mudar. E aí veio a necessidade de eu me especializar realmente nessa parte do planejamento, o tributário, o fiscal e o sucessório. Foram as oportunidades que a vida foi me dando e eu fui lá e fui pegando. Obrigada. Claro. Olha, eu vou te contar... Desculpa. Olha, eu vou te falar uma coisa, que lá a gente tem informação fácil, mas talvez uma coisa que você não saiba, nós não temos tecnologia. A nossa receita, ela não é nem comparada com os acessos que vocês têm aqui. É muito difícil você ter acesso. Por exemplo, aqui eu entro no gov.br, eu ainda da sua conta, eu pego seu informe de rendimento, eu tenho acesso a fazer sua declaração ali. Primeiro que a Receita Americana não oferece um site para preparar impostos. Cada contador tem que ter um programa que tem que ser reconhecido, aceito pela Receita, para fazer um vínculo. Então, eu faço no meu programa e faço esse envio online para a Receita. Isso os contadores licenciados que podem fazer isso, que não dão nem 300 mil no total dos Estados Unidos inteiro, né, Carol? Então, aí a gente precisa fazer desta forma. Em termos de acesso, é péssimo. Agora, em termos de informação, a Receita, para que você trabalhe como um preparador de impostos, você tem que escolher por uma licença, que, no caso, a que eu escolhi foi federal. Para eu tirar essa licença, eu tive que estudar 112 publicações, porque cada legislação é colocada em uma dessas publicações. Então, vai dar 1 até 146. Um fala de pessoa física, de qual forma é imposto, o outro fala de tipos de receitas diversas, a forma que tributa, o outro fala de um tipo de empresa, o outro fala de retenção, o outro fala de pagamento, o outro fala de impostos estaduais. Então, é muita informação. Mesmo você estudando tudo, você consegue passar na prova, você precisa de um auxílio. E nós temos plataformas de pesquisa. Então, eu uso para facilitar, porque antigamente era Google, né? Você tinha que procurar, achar qual legislação para entrar lá dentro. Então, eu tenho uma plataforma de pesquisa
que eu não sei se aqui vocês usam, o qual eu tenho todo o banco de dados relacionado a tudo que for planejamento, imposto de renda. Então, de repente, aparece um caso novo, que eu nunca vi, eu tenho informação, eu tenho exemplos, eu tenho casos práticos para treinar, então a gente consegue informação aí. Agora, ligar na Receita e pedir informação, desculpa o que eu vou falar, eles são analfabetos. As piores informações vêm se você ligar para um agente na Receita, porque eles não sabem e passam informação errada. Então, a informação é sempre, se você quiser, eu te passo o nome das plataformas, sempre nessas plataformas de pesquisas que são afiliadas à Receita. Então, tem a Bloomberg, que é muito famosa, todos os tipos de pesquisas jurídicas, fiscais que você quiser saber, você vai encontrar. E a Receita oferece essas publicações que você tem que estudar para virar um preparador de impostos e instruções. Todo formulário, né, Carol? Tem o guia, tem as instruções e todo ano sai daquele ano sai uma instrução nova. Então, por exemplo, se você está trabalhando aqui do Brasil, tem curiosidade, entra no site da Receita, que você vai achar todas as publicações. Só que é óbvio, né, que toda publicação é lei, para você entender aquilo, você tem que ler muito e tem que ter um senso de interpretação muito boa. Muito bom. Por isso que eu uso as plataformas que facilitam bastante, até para mim e para todos que trabalham junto comigo. Eu faço uma analogia, eu sempre comparo a Receita Federal brasileira como os Jacksons e a americana como os Flintstones. É bem esse nível. É terrível. Depois eu te conto o que nós passamos durante a pandemia. Para dar um exemplo assim básico, você sabe quantos anos tem que a gente pode enviar imposto eletrônico online? 10 anos. Até 10 anos atrás, quando eu comecei na minha profissão, era na mão. Tem contador lá ainda que faz na mão. Pega o formulário de imposto em branco e preenche na mão, faz conta na mão. Tudo pelo correio. E aí manda pelo correio. Contanto que as datas de imposto de renda, que eram, né, que é 15 de março, 15 de abril, 15 de junho, que também é diferente da de vocês, o correio tinha filas que dava volta no quarteirão, porque a gente pegava uma caixa com todos os impostos que foram terminados naquele dia e ia para o correio para colocar, comprar selo e mandar. Né? E até hoje eu posso enviar por papel a declaração. Tem casos de clientes, por exemplo, que são recém-chegados e não têm o Social Security, que é o CPF americano. Eu posso solicitar o documento através da entrega de uma declaração por papel. Aí imagina, o cara chega lá, abre, vai conferir a declaração para emitir o número. Então, tem serviços que, às vezes, demora 60, 90 dias. Tem casos de coisas que demoram 1 ano, como retenções. Então, toda vez que um não residente vende um imóvel, esse imóvel está na pessoa física dele, 15% do valor total da venda, não do lucro, vai ficar preso na Receita, para ter certeza que esse não residente não vai voltar para o país de origem sem pagar o imposto. Nós temos casos que demoram mais de 2 anos para recuperar. Ou seja, você calcula o imposto de capital, aí uma parte vai cobrir esse imposto e a outra parte é devolvida. Então, como é do valor total, às vezes nós temos cheques de 200 mil, de 300 mil dólares, que ficam mais de 1 ano com a Receita até eles devolverem. Aí o cliente, como ele é um residente, está aqui no Brasil, ele liga e fala, mas não é possível. Como que vocês não têm acesso à informação? Não tem. Quando você entrar no site da Receita, você vai ver que é o básico do básico. Eu por papel e a gente mandou um fax para perguntar. Pior, a gente usa fax. A Receita só aceita fala, documentos mentira. por fax. Ainda é assim. Não, é incrível aqui. É incrível. Durante a pandemia, eles deram acesso ao cliente. Então, por exemplo, você entra lá no site da Receita, você tem um portal. Só que ali você só vai ver suas declarações passadas, você não consegue ver mais nada. Então, uma forma dele querer validar, por exemplo, como eu disse, na compra de um imóvel, na compra de um carro, precisa comprovar a receita dele. Então, aí você tem como imprimir uma cópia certificada da sua declaração, mas só isso. Eu não consigo checar, muitas das vezes, pendências, só se for do ano corrente, eu não consigo checar de outros anos. Às vezes aparece cliente que foi embora dos Estados Unidos 10 anos depois, que a gente está com o caso de uma senhora, ela recebeu uma notificação, não tinha onde checar, né, porque não tinha site, e ia para o endereço dela lá. Quando chegou até ela, porque ela foi entregar uma declaração americana, porque uma vez americano não tem saída definitiva. Se você virar americano, você pode morar em qualquer país do mundo, você vai ter que declarar sempre lá. Diferente daqui, que dá para fazer saída definitiva. Aí ela ficou sabendo dessa obrigatoriedade, porque ela já estava morando no Brasil há um tempo, e foi entregar as declarações retroativas. E aí colocou um endereço, que era daqui do Brasil, e eles a localizaram. Quando chegou as cartas, né, Bia, os valores... e vai acumulando juros e penalidades, juros e penalidades.
Então, infelizmente, a gente paga um preço alto e o cliente também paga um preço alto porque tem muito erro. Obrigada, Carol. Obrigada, pessoal. Estou à disposição, tá bom? Por favor. Mais uma. No meu caso, não sei se você fala planejamento tributário, pré-migratório, mas se eu pegar só essas duas primeiras palavras, no caso, eu tenho dupla cidadania e estava morando até um tempo lá exclusivamente. E agora, planos mudaram. No caso, eu posso conversar com você para fazer um planejamento, na verdade, uma atualização do que é que vai ser. Você é americana e brasileira? Isso. Uhum. Devemos conversar. Então, tá bom. Obrigada. Eu te dou umas dicas. Principalmente pela questão da bitributação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas tem algumas exceções, como você está morando aqui no Brasil, aí eu te explico como funciona. E também porque eu morei na Flórida 2 anos, mas eu morei 9 em Nova Jersey e o restante na Pensilvânia. Então, também tem isso. Tem né? alguns estados espalhados por aí. Tá bom, a gente conversa.